com vocês mais uma vez nessa noite, né? Quero agradecer já a todos que estão aí conectados conosco nessa noite. Nessa noite a gente vai falar sobre conexão, não é mesmo? Então eu vou só convidar aqui, chamar aqui a minha convidada especial para que a gente possa começar. Opa! Muito Oi, bom! Boa noite, Águida! Seja muito bem-vinda nessa noite. É obrigada. uma alegria, né, ter você aqui conosco nesse nosso bate-papo, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre como ter relacionamentos mais conectados, sobre como nos conectar, não é mesmo? Então a gente tem o pessoal que está chegando aí nessa live, o pessoal que está começando a somar aqui com a gente vai esperar um pouquinho para que o pessoal, né, entre aqui e chegue aqui com a gente. Já falando um pouquinho sobre, né, o motivo dessas lives, esse mês nós estamos aí trabalhando conteúdos, conversando um pouquinho com as mamães, falando um pouquinho sobre como melhorar a nossa qualidade de vida nesse tempo de quarentena. E hoje eu tenho a alegria de conversar com você, Águida, né? Então, te agradecer pelo seu sim, te agradecer pelo seu carinho de estar conosco aqui nessa noite, te agradecer pelo seu carinho de compartilhar conosco todo o seu conhecimento, né? De compartilhar conosco aí tudo o que você tem vivido nessa trajetória, para que a gente também possa crescer, para que a gente também possa evoluir. Então, seja muito bem-vinda, gostaria que você se apresentasse para que a gente pudesse começar o nosso bate-papo. Oi, Cris. Boa noite para todo mundo que está chegando aí, né? Muitas pessoas queridas chegando, muita companhia boa para nessa noite de terça-feira a gente conversar um pouquinho sobre conexão. Eu estou muito grata, muito feliz, né? Vivendo aqui um período de gratidão pelo seu convite e por poder ter essa oportunidade de falar sobre conexão e de falar sobre qual ferramenta eu tenho usado para me conectar melhor. Eu só queria me certificar com você, Cris, se você está me ouvindo bem, Sim, porque estou ouvindo sim. porque eu tive que tirar o fone mesmo, tô com incômodo no ouvido, então acho que vai ser melhor assim. Qualquer coisa você me fala e aí eu tento cuidar disso, tá bom? Ok, mas aqui para mim tá normal. O pessoal que está nos vendo, nos ouvindo aí, para você está tranquilo o som, tá com algum eco, Eu alguma tô coisa, ouvindo ou você um podemos pouco seguir assim? baixinho, Oi? mas eu tô conseguindo te ouvir. Eu tenho ouvido você um pouco baixinho, mas eu tô conseguindo te ouvir. Se eu precisar, eu te falo, tá bom? Tá ok, tá joia. Então o pessoal tá sinalizando aqui Então, que tá ok, né? Que tá ouvindo bem, então podemos prosseguir. tá bom. Então, eu me chamo Águida, sou Águida Ribeiro, né? Ribeiro pelo nome do meu esposo, né? Águida Ferreira Ribeiro. Sou pedagoga de formação, tenho algumas especializações em psicopedagogia, psicomotricidade e observava na minha trajetória na educação, que são aproximadamente 20 anos, que faltava-me algumas ferramentas para eu conseguir uma conexão verdadeira, tanto com os meus alunos, quanto com as pessoas com quem eu me relaciono normalmente, né? A minha família, no período que eu fui coordenadora com os professores. E aí fui buscar algumas formas de melhorar essa conexão com essas pessoas. E aí foi quando eu conheci a CNV e a comunicação não violenta. E comecei a estudar sobre ela, fui me apaixonando cada dia mais. Para mim foi fazendo cada vez mais sentido estudar essa ferramenta. E o que me impressiona é o quanto a gente pode aplicar em qualquer relacionamento. Hoje nós estamos aqui cuidando, né, falando um pouco com as mães, né, pelo que você me contou. E
Eu sou mãe de 3 adolescentes, né? Uma de 18, um de 14, uma que vai fazer 14 e um que fez 15. Então, estão no auge aí da vida, né, da energia. E eu tenho percebido que a comunicação não violenta tem me ajudado muito a me comunicar com eles, né? Nesse momento, eu atuo numa escola de São José dos Campos com adolescentes, foi uma escolha que eu fiz na minha profissão. Trabalho com um projeto de vida, né, educação socioemocional, e trabalho também no projeto Em Sala, que é esse Instagram que você acionou aí, que é onde eu compartilho as minhas experiências de educadora e também as minhas experiências com a comunicação não violenta, né? A comunicação não violenta fala muito de mim, não fala do outro, né? Fala de como eu enxergo a realidade, de como eu elaboro os meus sentimentos, as minhas necessidades e como eu devolvo isso para as pessoas de forma acolhedora, sem que isso seja agressivo. Então, é um pouco a minha história, né? É isso. Muito bacana. E é interessante, né, Agda, essa questão da comunicação não violenta, essa questão que você colocou, porque normalmente, para nós, né, que somos leigos no assunto, quando a gente ouve falar em comunicação não violenta, a gente normalmente se remete a isso, né, de que é uma forma que é uma ferramenta que eu vou usar para o outro, né? E na verdade, o que no nosso papo anterior aqui, né, a live, uma das coisas que me chamou muito a atenção é que ela é uma ferramenta de autoconhecimento. Na verdade, uma ferramenta que Sim. eu uso primeiro para mim, né? Ela vai ter um impacto na minha comunicação com o outro, ela vai me conectar melhor com o outro, mas é uma ferramenta de autoconhecimento, né? Então eu achei isso muito interessante na nossa conversa prévia aqui, né? E agora você colocou também essa questão de que é uma ferramenta para o nosso autoconhecimento. É isso mesmo. Cris, antes da gente entrar propriamente, né, na nossa conversa e falar de CNV e se deliciar com a CNV, eu gostaria de propor um exercício de focalização, se você não se importar. Né? Nós estamos vivendo períodos muito agitados, né, nessa quarentena, embora estejamos em casa, estamos muito inquietos, né? Falo por mim, né, o quanto eu vivo ou no passado ou no futuro, e esqueço de olhar para o presente, para o aqui e agora. Então, eu queria fazer um convite da gente fazer esse exercício. Se você achar que é ok, eu podia conduzir aqui um exercício rápido e convidar as pessoas também que estão assistindo a essa live. Pode ser? Pode, ótimo, eu vou adorar. Então, tá bom. Então, o meu convite nesse momento para as pessoas que estão nos acompanhando, nos fazendo companhia para você, é que a gente sente de maneira confortável, mas que a gente sente com a coluna ereta, né? Como se a nossa coluna fosse uma pilha de moedas e a gente está fazendo uma pilha bem ordenada, né? Sentar em cima dos iscos de forma tranquila. E a gente vai fazer um exercício rápido com 3 respirações, né? A primeira respiração é todas pelas narinas, e a primeira respiração nós vamos inspirar ar, e quando nós expirarmos, nós vamos liberar e esquecer e deixar para depois, para pensar depois no que aconteceu no passado. Então vamos lá? Inspirando. Na expiração, eu me desconecto do passado. Agora, na segunda inspiração, e talvez você possa sentir a vontade para fechar os olhos, quem quiser, vai fazer uma inspiração e quando expirar, vai deixar o futuro para pensar depois. Então, a gente inspira profundamente e expira, liberando nossa mente das coisas futuras.
agora é a terceira respiração que nós faremos. Nós vamos inspirar profundamente o ar e quando liberarmos o ar, nós vamos tomar consciência do nosso corpo e da nossa mente no aqui e agora. Inspirando profundamente e expirando. Acho que com esse pequeno exercício a gente já consegue estar mais focado, né? E oferecer um pouco de autocuidado nesse momento, certo? Muito bom. E um simples exercício, né, que não demora nem 2 minutos e que a gente pode repetir em casa e que traz tantos benefícios, né, Agda? A gente já percebe até no corpo, né? A gente percebe o corpo mais relaxado, a gente percebe algumas tensões sumindo, né? Então, Sim. é muito bacana você fazer, repetir esse exercício, né, em casa. São 3 respirações com essas motivações que você nos conduziu aqui e que fazem toda a diferença. Talvez no primeiro, segundo momento que você faça esse exercício, talvez você não perceba, né, tanto mudanças, mas conforme a gente vai praticando, a gente vai percebendo o quanto ele traz mudanças sutis e como a gente pode se sentir bem melhor, né? Sim, Muito sim. E bom, se perceber, né? isso mesmo. E para a gente começar, Agda, né, introduzir esse tema, esse tema é apaixonante, né? No nosso último bate-papo, até se a gente pudesse, a gente ficava, né? Horas e horas e horas Sim, conversando, porque é muito bom. Mas uma das coisas que a gente colocou é que existem 3 pontos, né? Que são assim os pontos principais ou a base, né? Da comunicação não violenta. Então a gente podia sim. começar um pouquinho fazendo essa introdução para que o pessoal pudesse entender um pouquinho o que é a comunicação não violenta. Sim, podemos sim. Então, a comunicação não violenta foi criada por Marshall Rosenberg, né, um psicólogo, conhecedor do ser humano, que percebia muitas vezes que muitas pessoas conseguiam manter uma energia positiva e conseguiam se manter motivados em situações conflituosas e outras que não conseguiam. E ele começou a ficar curioso de saber por que algumas pessoas conseguiam manter a calma, manter a presença, né? Se comunicar de maneira compassiva e outras não. E aí ele foi estudando, estudou por muitos anos, faleceu há bem pouco tempo, ele é americano, né? E ele percebeu que para que eu conseguisse me comunicar de maneira adequada, eu precisaria ter como referência 3 aspectos que são muito importantes, né? Que é a intenção de me conectar com você, a atenção que eu ofereço para você no momento em que a gente conversa e a presença, né? Esse exercício de focalização, assim, todas as práticas que eu faço, os workshops que eu ofereço ou que eu participo, treinamentos, a gente sempre busca a presença, porque para eu contar para o outro como eu estou, eu preciso me avaliar, eu preciso parar um pouco e olhar para mim, né? E conseguir transmitir essa informação sem que isso pareça uma exigência para o outro, né? Na verdade, passa a ser um presente. Eu conto a minha história para o outro. E aí o outro, por conta dessa humanidade, dessa fragilidade, da vulnerabilidade que eu demonstro, ele se sente com vontade de contribuir com a minha vida. Né? Então, o Marshall fala que esses 3 aspectos são fundamentais, né? A intenção de me conectar com você de forma compassiva, a atenção que eu ofereço a você, e aí eu vou olhar tudo que você me oferece, não só a sua fala, mas como você se expressa, os seus gestos, né? Como que aquele sentimento que você está me contando
pessoa, no seu corpo, e vou ficando bem atento a esses sinais. E a presença, eu estar presente aqui para você, no aqui e agora. Não estar presente, ouvindo você, mas já pensando no que eu vou te responder, né? Eu gosto muito da pergunta, né? A gente escuta ou espera a nossa vez de falar, né? A CNV questiona isso, né? Essa presença é estar nesse lugar, que eu ouço, estou totalmente presente, vou me livrando dos meus julgamentos a respeito do que você está me contando e vou me oferecer inteiramente para te ouvir, né? Sem que eu fique criando teorias a respeito do que você está me contando, certo? Mais ou menos esses 3 pontos que são importantes, né? E como que isso vai acontecer, né? Vai acontecer numa base muito bonita, né? Que eu conhecia numa formação que eu fiz, e aliás, hoje eu ainda estudo com esse grupo da Connect, né? Que são meninas ótimas, e que é a árvore da CNV, né? Esses 3 aspectos vão falar também de uma base que é muito sólida. Então, para que eu ofereça presença para você, eu primeiro preciso ter autocuidado. Eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber quais são os meus sentimentos e necessidades naquele momento, né? Então, isso na árvore da CNV vai falar da autocompaixão. Eu não consigo oferecer para o outro aquilo que eu não tenho por mim. Então, como eu vou oferecer presença para o outro se eu me recuso a olhar para mim mesma, né? E olhar para as minhas necessidades? Então, eu não consigo estar presente nem comigo, né? Como eu vou oferecer a presença para você? Então, tudo parte de mim, que é aquilo que você falou, né? Do olhar para mim e me aproximar e acolher a minha humanidade para que eu consiga me aproximar de você e acolher a sua humanidade, aquilo que você me oferece. Então, a primeira base sólida é a autocompaixão. A segunda base sólida é a expressão autêntica. Eu saber que eu posso ser eu mesma e que eu posso contar para você como eu sou, sem que eu tenha que atender alguma expectativa sua, sem que eu tenha medo do julgamento, né? E com muito cuidado, porque a terceira base sólida é a empatia. Então, quando eu tenho empatia e eu respeito quem eu sou, surge aí a possibilidade de um relacionamento que pode florescer e pode atender tanto a mim quanto a você, né? E aí eu saio daquela condição de relacionamento que um vai ganhar sempre, o outro vai perder sempre, né? Mais ou menos isso. E é muito legal, né, Águida, a gente olhar por esse prisma, porque a gente começa a diluir as tensões dos nossos relacionamentos aí, né? Porque quando eu costumo sempre dizer que aquilo que me irrita no outro, né, ou aquilo que me desestrutura no outro, ou é o que está em excesso em mim, ou é o que está em falta em mim, né? Na CNV, a gente, né, trata isso como necessidade. E eu achei muito interessante que no nosso papo você disse uma frase que me marcou muito, que você disse assim, que o coração da CNV é a necessidade, né? É a partir da necessidade. Mas a partir da necessidade de quem? Da minha necessidade. Então, sempre quando eu tenho uma situação onde eu preciso me comunicar com o outro, como que eu vou gerar, né, conexão nessa comunicação? Como que eu vou me conectar verdadeiramente com o outro? Eu só consigo me conectar verdadeiramente com o outro quando eu entendo a minha necessidade, quando eu entendo que aquele momento ele está baseado numa necessidade que eu tenho. Então, nesse momento, né, que a gente está vivendo aí de isolamento social, esse momento com várias é, diferenças que a gente Demandas. tem que administrar no dia a dia, né, novas responsabilidades. Eu estava acostumada, às vezes, a trabalhar num lugar mais tranquilo, no escritório ou, né, no meu ambiente de trabalho, um ambiente mais profissional. Hoje eu tenho que trabalhar dentro da minha casa com os meus filhos, que são crianças,
muito interessante, né? Que a gente conversava é que quando num momento, por exemplo, em que eu preciso trabalhar na minha casa, os meus filhos estão elétricos correndo para lá e para cá, o que me irrita neles não é o fato deles estarem correndo para lá e para cá, mas é a necessidade que eu tenho de silêncio, de concentração, de manter o foco. E às vezes, quando eu vou me comunicar, eu já me comunico de uma forma exagerada, eu já me comunico de uma forma irritada, eu já me comunico de uma forma desconecta, porque eu não entendi que o problema não é o fato deles estarem brincando dentro de casa, mas o problema é que naquele momento eu tenho uma necessidade que não está sendo atendida. E a comunicação não violenta, ela vem nos ensinar a como comunicar isso, a como me conectar com o outro para dizer para ele dessa necessidade. Sim, isso mesmo, né? É interessante que necessidade, nesse contexto, é tudo que serve à vida, né? E o Marshall conseguiu elencar várias necessidades e ele percebeu, assim, que nós temos necessidades comuns e iguais, idênticas, né? Pode ser alguém que mora aqui em São José, como pode ser alguém que mora no Japão, ou sei lá, do outro lado do mundo. Nós temos necessidades universais, né? Que vão servir a nossa vida. Seria o respeito, a harmonia, a ordem, a colaboração, todos nós temos. Porém, nas diversas situações que a gente vive no dia a dia, pode ser que num determinado momento essa história que você contou, né, dos seus filhos correndo, por exemplo, esse cenário que você precisa do silêncio e eles estão correndo, né, eles também precisam de silêncio, mas não nesse momento. E nesse momento eles precisam de espaço, talvez, ou de extravasar aquilo que está, né, esse período de isolamento social, a necessidade de espaço para se exercitar, para relaxar, né? Então, perceber que o não de alguém para uma necessidade minha é o sim desse mesmo alguém para uma necessidade própria, né? E o que a CNV vai falar para a gente? Que a gente pode sim fazer acordos. Hoje, né, nós estamos vivendo aí, deve ter muita mãe aqui assistindo. Eu sou mãe, você é mãe, né? A gente está vivendo intensamente com os nossos pequenos mestres de CNV, que são os nossos filhos, né? Que estão convidando para a gente o tempo todo, testando a gente, né? Testando os limites, também se encontrando nesse espaço que a gente está vivendo, que é novo para todo mundo, é inédito, né? Inédito é inedito, que nunca foi dito, nunca foi vivido, e a gente está se acostumando, criando estratégias para isso. E aí a CNV vem e diz assim, então eu tenho que deixar? Eu não posso atender a minha necessidade? Não. Ela fala que cabe espaço para todo mundo. E aí, como que eu vou me conectar com o outro e como eu vou dizer isso para ele sem que a minha fala provoque uma desconexão e ele queira deixar de contribuir comigo? E normalmente, quando eu uso uma fala de desconexão, eu tenho muita culpa depois, porque eu usei uma emoção. Eu até fiz aqui, ó, eu gostaria que vocês vissem, foi bem assim, bem primário o desenho, né? Vocês estão vendo aí que são pessoinhas de palito, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas eu gosto muito desse esquema. Foi uma videoaula que eu assisti, né, do Alan Seidt, que foi aluno do Marshall e foi tradutor de muitos livros, e ele fez esse esqueminha, eu achei bem didático, né? Quando a gente se comunica de maneira desconectada, a gente está se comunicando no nível das ideias, das imagens mentais, né? Então, provavelmente, quando eu me comunico assim com os meus filhos, o que eu vou dizer nessa situação que você relatou aí? Eu vou dizer, parem de fazer barulho que eu estou trabalhando. Mais ou menos assim, né? Pode até ser que eles resolvam atender o meu pedido por medo ou porque, né, talvez o respeito ao
autoridade, eu sou mãe, eu estou mandando, né? Mas isso vai gerar uma resistência grande neles e normalmente o que acontece é que daqui a pouco eles já estão fazendo outros barulhos. E aí eu vou ter que falar de novo e de novo e de novo, né? Então, quando eu me conecto no campo das ideias, eu estou muito preocupada em encontrar solução rapidamente, né? Só que encontrar a solução rapidamente provavelmente vai me pedir que depois eu peça novamente, porque não foi uma solução construída a partir do que é importante para mim e a partir do que é importante para o outro, né? Eu não fiz acordos, eu não negociei, né? E aí o Marshall propõe um outro tipo de relação, que é esse, que eu me comunico a partir das ideias, mas primeiro eu conecto o coração. Primeiro, eu vou olhar para como eu me sinto, que seriam os meus sentimentos, e aí o sentimento passa a ser um sinal, né? Ele é o sinal da luz do painel do carro, de temperatura. O que a gente faz quando a luz de temperatura do carro acende? A gente para o carro. Para o carro e já fica atento, né? Tem alguma coisa errada, né? Sim. A necessidade, ela precisa ser muito, o sentimento, ele precisa ser muito bem acolhido, porque ele é um sinal que o meu corpo está dizendo para mim. Então, eu me sinto irritada quando eu estou querendo trabalhar e os meus filhos ficam correndo, né? Então, só que eu não vou agir a partir do sentimento. Primeiro eu vou olhar que necessidade está por trás desse sentimento. Por que eu estou irritada? E aí eu vou primeiro olhar para o meu coração, né? Qual é a minha necessidade? E aí eu vou convidar o outro a contar isso para ele. Normalmente, quando eu faço isso, o outro automaticamente entende. Então, se eu disser para o meu filho, olha, eu quero te contar que o trabalho é muito importante para a gente, né? Ele atende isso que é importante para nós, ele provê a nosso alimento. E nesse momento, como nós todos não estamos saindo, e aí fazendo uma leitura junto com essa criança de observação, eu não estou conseguindo ir para o escritório, ou para o consultório, ou para a escola, ou para onde eu trabalho. Eu estou tendo que trabalhar aqui em casa, porque é mais seguro para todos nós. Só que eu gostaria de ver com vocês como que a gente pode fazer. Eu vejo que vocês têm necessidades de se divertir, de ficar à vontade em casa. Vamos fazer uns acordos? Como que é para vocês? O que vocês acham disso que eu estou contando? Geralmente eu checo. Quando eu conto para o outro o que eu sinto, eu vou checar como o outro recebeu, né? Eu posso até perguntar para o outro, né? Você entendeu o que eu disse? Repete para mim, principalmente para criança, né? Normalmente, né, se a gente tem uma linguagem mais violenta, o outro já responde na defensiva. Ah, já entendi que você não quer que eu brinque, né? Então, a gente faz uma leitura de reação. Se eu exercito esse olhar mais atento para sentimentos e necessidades, eu vou ajudar essa criança a falar, não foi isso que eu disse, vamos repetir o que eu disse? Eu disse que que eu estou trabalhando, que eu entendo sua necessidade de correr e eu quero te fazer um convite para contribuir comigo agora, para depois eu contribuir com você, por exemplo, né, nesse caso. Normalmente, crianças aprendem facilmente e rapidamente a se conectar pelo coração, né? E aí, o que o Alan fala, né? Que eu só consigo me conectar mentalmente e ir para o caminho das ideias se antes eu fiz essa conexão do coração. Porque senão vai acontecer que nem esses menininhos aqui, ó. Que eu tenho aqui, tem outro, não tá dando para ver do ladinho dele. Tem duas pessoas. Se eu não cuido dos sentimentos primeiro, não adianta eu falar no nível das ideias, porque o ruído que o sentimento provoca é muito grande. E aí ele gera confusão na forma como eu estou me relacionando. Então, eu vou falar a partir de sentimentos, esses sentimentos vão causar um ruído tremendo, né?
e o outro vai entender tudo atravessado, vai entender que eu não quero contribuir com a vida dele, ou que eu estou a fim de destruir a vida dele, né? Enquanto que se eu olhar para o meu sentimento e minha necessidade, eu vou contar para o outro sobre mim. Eu não vou dizer, você é o culpado da minha irritação, né? E eu tiro a culpa do outro, eu tiro o julgamento. Gostaria de ouvir como que chega isso para você aí, Cris. Muito bom. E é lindo, né? A gente vê a possibilidade dessa mudança de comunicação e a gente vê a possibilidade de fazer, de construir coisas muito bacanas, né? No nosso dia a dia. É bem o que você falou, né? De tirar a culpa e agregar, né, o amor, agregar o companheirismo, a contribuição, porque realmente quando o outro ele se sente incluído no momento, ele se sente importante, ele sente que ele pode contribuir, isso muda completamente o cenário, né? Isso muda completamente a forma, o resultado que a gente vai ter com essa comunicação. E para as pessoas que estão nos ouvindo, né, estão nos acompanhando nesse nosso bate-papo, às vezes isso pode parecer assim, né? Nossa, mas é tão complicado, né? Ter que olhar para mim primeiro, entender o que eu estou sentindo, até eu entender o que eu estou sentindo, já acabou o dia. Mas não, Sim. no início nós precisamos sim, né, trazer um pouco mais a consciência, nós precisamos estar um pouco mais conscientes na nossa comunicação, e é claro que no início talvez até nós mesmos tenhamos um pouco mais de dificuldade de entender as necessidades que estão gerando aquele comportamento, aquela irritação, aqueles pensamentos. Mas com o tempo e com a prática, né, a gente só desenvolve uma habilidade com prática, isso vai ficando Sim. muito natural. E no dia a dia, a gente vai conseguindo entender as coisas no momento em que elas acontecem. Então, acaba que toda essa mudança na nossa forma de comunicação, ela acaba nos colocando numa conexão tão grande com os outros, com os nossos relacionamentos, que essa forma de comunicar, ela passa a ser uma forma natural. Eu não tenho mais a preocupação de que, nossa, mas espera aí, essa situação está me gerando esse sentimento. Eu estou irritada com essa situação. Eu preciso entender qual é a minha necessidade, o que está gerando essa irritação. Então, num primeiro momento, quando nós começamos a praticar, e aí é bom, né, Agda, a gente até dizer aqui que a gente vai estar sempre aprendendo, mas conforme a gente vai praticando essa comunicação de conexão, nós vamos entendendo que ela começa a ficar natural no nosso meio. E às vezes a gente vai se dar conta assim, nossa, o relacionamento com fulano, meu relacionamento com fulano tá tão melhor. E inconscientemente a gente percebeu que a gente está aplicando a CNV, que a gente está gerando novas conexões, mas não foi uma coisa consciente. Por quê? Porque aquilo já faz parte da nossa forma de comunicar, da nossa forma de entender. E aí a gente tem até alguns passos, Agda, para que a gente faça com que essa comunicação aconteça. Você já até falou desses passos aí, né, no contexto. E esses passos, eles nos ajudam a criar um roteiro para o desenvolvimento desse hábito de uma nova comunicação. Sim, é isso mesmo. Né? Isso que você conta, né, do quanto isso vai ficando internalizado, é importante que a gente também tenha consciência de que o tempo todo a gente está em transformação, né? E que entender que na comunicação também cabe reparo, né? Eu posso ter a intenção de me conectar, eu posso ter a atenção total, mas naquele momento eu não consegui. E aí, o que eu faço? Né? Eu vou me martirizar, vou me culpar, né? A culpa
eu acho interessante essa definição de culpa, né? A culpa é um auto-julgamento muito pesado, né? Implacável, eu diria. E a raiva é um julgamento para o outro muito pesado e implacável. Esses sentimentos são sentimentos que não servem à vida se a gente não conseguir olhar o que tem por trás deles, né? Se eu paro na culpa ou na raiva, eu não consigo tirar nada de produtivo desses sentimentos. Agora, se eu olho por trás, por que eu estou me sentindo culpada? Ah, porque eu respondi de forma grosseira para o meu filho, né? Eu posso reparar isso, né? Eu posso sentar com meu filho e dizer, olha, eu estava pensando sobre a forma como eu respondi para você e eu gostaria de te contar o que me motivou a fazer isso, né? Eu tenho certeza, eu já vivi várias experiências aqui em casa. Você voltou um pouquinho, você deu uma travadinha aí. Oi, travou um pouquinho aqui. Vamos lá. Para mim foi você que travou. E para mim, Mas por vamos você, lá. então tá bom. Voltou. E essa necessidade de reconhecer que nós não somos perfeitos, né? E quanto é libertador saber que no mundo quiser viver a perfeição, talvez a gente vá ter que encontrar vida em outros planetas, aí eu não sei se existe, né? Porque aqui só cabe humano, só cabe gente que está se construindo a partir das relações. Você falou aí para mim dos passos da CNV, né, da técnica, né? A minha convidada Isso. caiu. A sua... É que você tinha caído, agora você voltou. Agora eu já voltei. Inês, se puder dar um É. sinalzinho aí, voltou. Ah, que bom. Voltou. Então, Deixa eu só colocar uma frase aqui que hoje eu ouvi o Clóvis de Barros falando, você estava falando sobre a perfeição, né? E o Clóvis de Barros ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, né? Que ele falou que a felicidade é um atributo da vida onde a vida está, né? Então ela é um atributo da vida no agora. E o que é a felicidade? É quando a pessoa consegue tirar da própria vida a máxima perfeição. Então, daquilo que eu tenho, né, hoje, do momento que eu estou vivendo hoje, a forma com que eu estou vivendo hoje, eu estou conseguindo tirar a máxima perfeição, né, fazendo o melhor sim, com os recursos que eu tenho. E aí ele dizia sim, isso, que a felicidade é isso. Você está num estado tal em que você entende que assim, nesse momento eu estou fazendo o meu melhor, nesse momento eu estou atingindo a minha máxima perfeição. Não que eu tenha atingido a perfeição, mas a minha máxima perfeição na situação em que eu me encontro, com as condições que eu tenho. E isso faz com que a gente busque a cada dia, né, atingir a felicidade de novo. E para atingir a felicidade sim. de novo, a gente vai buscar fazer o nosso melhor de novo, né? Eu achei muito interessante essa colocação dele. Sim, é interessante isso que você fala, né? Porque eu ouço muito autocompaixão, né? Autoacolhimento, sem um olhar julgador, né? Sem dizer, nossa, eu errei, eu não mereço o amor e o reconhecimento das pessoas. Você está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Ah, então tá bom. E quando eu faço tenho essa consciência, né? Eu estou fazendo o melhor que eu posso, né? Eu fiz escolhas, isso tem a ver com autorresponsabilidade também, não querer jogar para o outro uma culpa que não existe, né? Ou pelo fato de eu não querer reconhecer a minha humanidade, eu começo a encontrar culpados porque a minha vida não deu certo. Então, tenho a autorresponsabilidade, quando eu tenho a consciência de que eu tenho espaço para errar, né? A vida fica mais leve.
E aí eu vou conseguir me conectar com o humano que está no outro. E se ele não me oferece aquilo que eu quero, por alguma razão, eu não vou ser implacável com o outro. Eu vou entender, eu também sou humano, eu também passo por isso. Né? Eu vou conseguir acolher e honrar, né, a nossa natureza humana. Você tinha me perguntado sobre os passos da CNV, né? Existe uma técnica para que a gente consiga ter um pouco mais de consciência desses passos, né? Até que ela flua naturalmente e até que eu consiga fazer isso intencionalmente sem que fique muito robotizado. Mas eu vou falar desses passos usando o seu exemplo aí, né? Você me permite que eu use esse exemplo, né? Sim. Então, você falou aí, né, de uma pessoa que está querendo trabalhar e os filhos estão correndo, né? Lembrando lá da comunicação desconectada, se eu for me conectar nas ideias e nas imagens que eu tenho muito no nível mental com essa pessoa, eu vou pedir para o filho, né, para de brincar porque eu estou trabalhando. E aí eu não vou conseguir a conexão pelo sentimento e necessidade, porque é aí que acontece a conexão humana e a comunicação não violenta acontece, né? Então, como que seria uma conexão por sentimentos e necessidades? O primeiro passo é observar o fato. E essa observação, ela precisa ser livre de qualquer julgamento meu. Então, qual é o fato que você está me trazendo? Eu ouço você contar a história de uma pessoa, de uma mãe que está trabalhando em casa, né, e que precisa de um determinado espaço e de silêncio para conseguir trabalhar e atender, né, essa necessidade que ela tem. E vejo e ouço filhos correndo, né, e fazendo barulho enquanto essa mãe está trabalhando. Repare que essa observação não traz nenhum julgamento. Então, eu não vou dizer, esses filhos são bagunceiros, esses filhos são desordeiros, essa mãe é muito irritada. Não tem nenhum julgamento. A observação é pura, né? É como se eu pudesse tirar uma foto da situação. Então, o primeiro passo que o Marshall fala para a gente conseguir essa conexão é a observação do fato. Então, eu posso fazer essa observação interna, né? Eu sou a mãe, então eu vou observar, bom, eu estou aqui querendo trabalhar e as crianças estão correndo. Pronto, essa é a observação. O segundo passo é observar como eu me sinto diante dessa situação. Como eu me sinto, não como o que o outro provoca em mim, né? Sempre o movimento é interno. Então, eu como mãe, quando eu quero trabalhar e nesse momento que eu estou trabalhando e os meus filhos estão correndo, eu me sinto bastante irritada, eu me sinto bastante desconcentrada, né? Agitada, uma agitação emocional, inquieta. Podem ser sentimentos que estão aqui vivos em mim, né? E aí eu vou por trás desses sentimentos. Eu vou para o caminho das necessidades. Então, o primeiro passo é a observação. O segundo passo é identificar esses sentimentos. E agora eu vou olhar o que esses sentimentos querem me dizer e quais necessidades eu estou nesse momento com elas desatendidas. Então, peraí, eu posso estar irritada e agitada porque eu fazer um bom trabalho atende a minha necessidade de autossustento. Ou porque eu me comprometi em trabalhar com responsabilidade, porque responsabilidade é importante para mim. Seriedade no meu trabalho é importante para mim. Veja que é sempre um caminho interior, né? Eu estou olhando para mim. A criança é só um estímulo ali, né? E aí, olhei para essas necessidades, né? Identifiquei por que desses sentimentos estarem aflorados. Aí eu vou para o quarto passo, que é o pedido. O Marshall coloca o pedido, porque pode ser que eu escolha pedir ajuda para alguém.
Mas o pedido aí é a estratégia que eu uso para atender essa necessidade. Não necessariamente eu preciso contar com alguém. Nesse caso que você me contou, é fundamental que esses filhos contribuam nesse momento, né? Então, eu vou contar para ele. Pode ser que eu não consiga contar nesse momento do trabalho, que eu não vou poder interromper o trabalho, mas eu posso esperar isso acabar, né? Eu já fiz aquele movimento lá de conectar a partir dos sentimentos, já consegui trazer para o campo mental isso de maneira equilibrada, e agora eu vou contar isso para eles. Olha, sabe quando vocês estavam correndo, eu me senti assim, porque eu me senti, quando eu digo eu me senti, eu vou me falar dos meus sentimentos. Eu fiquei bastante irritada, eu percebi que eu não consegui me concentrar. Por quê? Porque o trabalho é muito importante para mim. Porque quando eu trabalho, eu gosto de entregar um bom trabalho, porque eu me comprometi a isso. Então, eu queria fazer um convite e pedir essa ajuda. Aí é um pedido claro para alguém, né? Pode ser que esses filhos digam: ah, mas a gente quer brincar. E aí, o que eu vou fazer com isso? Né? Lembrando que um não para mim é um sim para uma necessidade dele. Não é porque ele quer destruir a minha vida, né? Ou porque ele quer tirar a minha paz. Porque aquilo está muito vivo nele naquele momento. Então, a gente vai pensar, e é isso que é lindo da CMV, porque daí eu começo a pensar com o outro estratégias de forma criativa para solucionar esses problemas. E aí, enquanto nesse tipo de comunicação eu estou muito preocupada em rapidamente para a solução, aqui primeiro eu cuido da emoção, né? Então, aqui é ir devagar para depois ir depressa, porque daí a estratégia que eu adotei é uma estratégia que a gente criou junto. E eu saio desse relacionamento de poder sobre o outro e vou para um relacionamento de poder com o outro. E o quanto nós somos mais fortes quando a gente exerce o poder com o outro. Né? Quando eu mostro para o outro a minha vulnerabilidade e convido ele a contribuir comigo. Muitas vezes na minha vida, aqui em casa, com a minha filha, principalmente a mais velha, ela está com 18 anos, eu contei histórias minhas, né? E ela me fez comentários que clarearam muito a minha ideia, pelo simples fato de eu me vulnerabilizar e eu não querer mostrar que eu tenho solução para tudo. Eu posso pedir ajuda, né? E aí o pedido é só uma estratégia. Já aconteceu também de eu fazer pedidos e não ser atendida aqui em casa. E pode ser que muitas mães estejam passando por isso, né? Na quarentena aí, muitas pessoas passando por isso. E aí, o que a gente faz? O Marshall fala, a gente pode criar estratégias para oferecer para a gente autocuidado. Então, por exemplo, eu estou em casa e eu preciso da contribuição deles na organização da casa. Se minha filha me diz, olha, mãe, eu não quero lavar agora porque é mais importante, não quero lavar a louça porque é mais importante eu cuidar disso aqui da escola ou de qualquer outra coisa, eu vou fazer isso depois, eu tenho dois caminhos. Ou eu posso dizer para ela, tá bom, eu espero que você faça depois, se para mim aquilo não é tão urgente, ou se para mim é muito urgente, eu posso escolher eu fazer. E aí eu vou entender que eu estou me oferecendo autocuidado. Que aquilo é tão importante para mim que se eu não fizer naquele momento, eu vou ficar muito frustrada, né? Então, eu posso me cuidar, eu posso escolher. Se dá para esperar, eu vou esperar. Se não dá, eu vou fazer, né? E sem que eu tenha que exigir, né, dela e sem que eu provoque uma desconexão. Porque eu não sei você, mas toda vez que eu escuto um pedido e por trás dele é uma exigência, eu perco total vontade de ajudar. Quando eu vejo que existe assim a possibilidade de eu dizer não, eu me sinto mais motivada a ajudar. Né? Normalmente, quando a gente faz um pedido, uma exigência disfarçada de pedido, a gente não prevê um não. E aí, quando o outro fala não, eu me frustro, eu me fecho e começo a olhar para o outro como um inimigo meu. Né? Então, a exigência ela não prevê nunca a frustração, é a ordem.
É o poder sobre o outro. Eu falo e você obedece. Eu mando e você responde. É assim. E quando eu abro a possibilidade do diálogo, pode ser que eu receba ou não. Mas eu já estou preparada para isso. E a É minha uma frustração é forma, bem. é uma forma da gente até mesmo fazer a gestão das nossas expectativas, né? Porque Sim, quanto mais eu exijo, maior é a minha expectativa, né? Com relação sim, àquilo que o outro vai me entregar. E quando eu peço a contribuição, como você falou, quando eu me coloco nessa vulnerabilidade e peço a contribuição, a minha expectativa ela já está bem reduzida, porque eu já compreendi que o outro pode aceitar ou não. E aí uma coisa que eu acho muito interessante é a questão da gente, né, sair dessa questão do eu tenho que fazer para o eu quero fazer. Esse eu exemplo que você escolho. deu, né? É, Sim, eu pedi para lavar a louça, a pessoa disse que não no momento, então assim, eu escolho fazer agora, porque isso para mim é importante. Então, não é que eu tenho que fazer agora, mas eu escolhi fazer agora. E esse papo é tão gostoso, Agda, tão sim. gostoso que a gente já tá no finalzinho. Eu tô aqui com o coração apertado, porque tinha tanta coisa ainda pra gente conversar, né? Mas nós estamos Sim, aí no finalzinho do nosso tempo, mas a gente volta, vamos marcar um outro momento para a gente continuar esse papo. Tem alguns comentários bem interessantes aqui. Eu não consegui ver o nome de quem comentou, mas alguém colocou aqui, acho que foi o Kleber, se eu não me engano. Ele colocou que a gente precisa começar a mudar, né, a forma de pensar, mudar a mentalidade. E na verdade, a CNV ela vai contribuir muito com isso. Quando você começa sim, a praticar a CNV, você automaticamente vai mudando a sua forma de pensar e aí, quando a gente muda os pensamentos, a gente muda os sentimentos e a gente, consequentemente, muda as nossas ações. E as ações repetidas, elas automaticamente vão gerar novos hábitos. Então, sim, isso é muito bacana. E a gente entende, né, que e isso eu entendi muito na nossa conversa prévia da live, eu entendi muito isso com você, né? Que a CNV ela é essa linguagem do amor, essa linguagem da conciliação. O que, por exemplo, a gente vê aí, né, muito se falar no mundo corporativo, ela é a linguagem do ganha-ganha, né? Então, sim, é uma forma totalmente. em que todos nós ganhamos. E isso é muito interessante, principalmente quando a gente fala no relacionamento com aqueles que a gente ama. Né? A gente, às vezes, uma forma de comunicar errada, ela pode causar grandes estragos na vida do outro, né? Ela pode magoar, ela pode ofender. E quando a gente tem a consciência de que está nas nossas mãos fazer essa comunicação ser diferente, bem aquela. Tem uma frase que é muito clichê, né? Mas eu acredito muito nisso, que é tudo muda quando a gente muda. Quando a gente Sim, entende essa nova forma de comunicar e a gente começa a fazer essas mudanças, a gente vai vendo que todas as coisas ao nosso redor começam a mudar também. Ai, é meu isso Deus, mesmo. quero passar para você colocar suas considerações finais. Tinha mais um tantão de coisa aqui para a gente conversar, né, Águida? Puxa vida, mas nós temos aí mais 6 minutinhos para encerrar aqui a nossa live, então quero passar para você fazer as suas considerações finais. Eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui falando desse tema que ressoa muito em mim, faz muito sentido na minha vida. Nesse momento, eu faço a escolha de me conectar melhor com as pessoas. Já fiz muitas escolhas erradas na comunicação, né? E normalmente, quando isso acontecia, saíamos muito machucados de tudo isso. E eu decidi que eu queria me conectar melhor, de maneira mais compassiva, não fugindo do conflito, porque o conflito é inevitável, né? E em algum momento a gente aprendeu que o conflito é sinônimo de violência e não precisa ser, né? Conflitos são diferentes pontos de vista.
E quando eu consigo sair dessa resistência ao conflito e olhar para mim e olhar para o outro e acolher tudo que a minha história diz e tudo que a história do outro diz, eu consigo agir de forma mais compassiva e oferecer mais compaixão para o outro, porque eu me ofereço compaixão. Então, é uma forma de me comunicar que atende muito a minha vida, atende muito os meus relacionamentos. Eu estou muito grata de estar aqui, né? Nesse momento eu tenho aí a minha necessidade de contribuição, de parceria, de apoio, bem atendidas. Vou sair daqui desse encontro com o coração bem cheio, né? Bem alimentado. Espero, né, que as pessoas tenham conseguido, eu tenha conseguido transmitir um pouco do que é a comunicação não violenta. Existem vários livros que podem nos ajudar nesse caminho, né? E faço o convite mesmo dessas pessoas fazerem esse teste de ver como que é o resultado, né? Como que acontece essa conexão a partir da intenção e a partir do coração e das necessidades. Estou muito grata, obrigada a todo mundo que está aí. Eu vi várias pessoas, inclusive o meu pai, né? Meu pai, belezinha, entrou aí na live, né? Super conectado. E que a gente possa voltar a conversar sobre isso em outros momentos. Para mim é uma alegria. Muito bom. Eu que agradeço, me sinto honrada, grata pela sua presença aqui, né? Foi muito bom. Te disse isso da outra vez, eu digo de novo, aprendi muito, né? Cresci muito com essa nossa troca aqui. Pessoal que está nos acompanhando, que bateu esse papo com a gente, obrigada, gratidão pela presença de vocês, né? Mande pra gente dúvidas, os temas que vocês gostariam que a gente abordasse aqui, né? A semana passada eu falei isso com a Inês está aqui nos acompanhando. Um beijo, Inês, para você. Eu falei, põe lá nos comentários, hashtag volta Inês, né? Então hoje eu vou falar, põe lá nos comentários da nossa live, hashtag volta Águida e coloca lá as suas dúvidas, o que você gostaria que a gente respondesse para você, que a gente vai tá trabalhando para voltar e falar um pouquinho mais com vocês, tá bom? Minha Sim. gratidão imensa mais uma vez, Águida, pela sua presença, gratidão a todos que estão aqui conosco. A semana que vem estaremos de volta no mesmo horário, às 19h38. E a semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre marketing pessoal. Como o cuidado com a minha imagem influencia nos meus relacionamentos. Então, falando um pouquinho a semana que vem sobre autocuidado, né? Sobre como a gente se cuidar, como a gente se valorizar a nossa imagem, com a Carol, minha amiga linda, tá bom? Então estão todos convidados, acompanha lá no Instagram, a gente vai estar colocando bastante dicas durante a semana, coloque as suas dúvidas, sugestões de tema para as nossas próximas lives que a gente traz para vocês aqui, para a gente bater esse papo gostoso. Um beijo enorme no coração de vocês, uma boa noite, obrigado pela companhia e até a semana que vem. Beijo. Se Deus quiser. Tchau, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.